nação, seja bem-vindo ao canal Avalanche Rubro Negro. Separei um corte que massa desse jogão do Flamengo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e deixe o seu like. As imagens são dos canais ESPN. O link da descrição está embaixo aqui como crédito para os canais Disney. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. No banco ele deve entrar no segundo tempo, no intervalo do jogo, quem sabe. Fica essa dúvida aí, quem começa? Se começa o Luiz Henrique ou o Júnior Santos ali no ataque do Botafogo, ao lado do Tiquinho Soares. O Pedro é certo, é titular absoluto no time do Tite, e o Gabriel, o Gabigol, é reserva. Pode ser que em um jogo ou outro o Gabigol comece jogando, mas o Pedro é indiscutivelmente titular no time do Tite. Eu obtive a informação que até ontem tinham sido vendidos 33 mil ingressos antecipadamente para o jogo desta noite, 9h30 da noite aqui no Maracanã. Mas agora obtive uma nova informação que já foram vendidos mais 2 mil ingressos. Então já temos agora, nesse momento, faltando muito tempo para o jogo, 35 mil ingressos vendidos. A expectativa é em torno de 50 mil ingressos. E é um jogo que vale a vice-liderança. O atual vice-líder é o Botafogo. O Fluminense é o líder com 14 pontos ganhos, Botafogo em segundo com 11 e o Flamengo em sexto com 9. Mas o Flamengo tem um jogo a menos ainda para cumprir. Jogo adiado da terceira rodada contra o Volta Redonda. Mas se vencer hoje o Botafogo, ele teria um jogo a menos que o Botafogo ainda, mas já ultrapassaria o time alvinegro, iria para 12 pontos ganhos e já alcançaria ali as primeiras colocações o Flamengo. Do Flamengo, a única novidade deve ser a volta do Ayrton Lucas na lateral esquerda, recuperado de uma gastroenterite que o tirou do jogo contra o Vasco. Com isso, o Varela, que jogou improvisado na lateral esquerda, o uruguaio, vai voltar à lateral direita, com o Wesley ficando provavelmente no banco de reservas. O Vinha, lateral esquerdo uruguaio, contratado para ser o titular desta posição, só voltou a treinar, ou só passou a treinar com seus novos companheiros na última segunda-feira. Ele está se recuperando de uma lesão no joelho, fazendo recondicionamento físico, provavelmente nem no banco de reservas ele fique hoje, quem sabe já possa ficar à disposição para o jogo contra o Volta Redonda. O Botafogo tem aí algumas dúvidas, né? Primeiro tem alguns desfalques, são 3 desfalques importantes por lesões. O goleiro John, o meio-atacante Jefinho vão ficar um bom tempo sem jogar, lesões musculares na coxa direita. Massal, lateral esquerdo, também está lesionado, mas o Botafogo hoje tem a volta do Alexander Barbosa, zagueiro que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo no último jogo. Fica essa dúvida, a maior só vamos saber uma hora antes do jogo. Luiz Henrique, a contratação mais cara do futebol brasileiro, vai começar jogando ou vai ficar no banco de reservas? Vamos aguardar, uma hora antes do jogo a gente vai saber. O torcedor do Botafogo tá doido para ver o Luiz Henrique em campo também. Ainda mais porque envolveu, né, Flamengo e Botafogo na negociação, né, no desejo de contratar o Luiz Henrique. Nessa era SAF do Fogão, foram 5 jogos entre Flamengo e Botafogo. O Flamengo com 3 vitórias, o Fogão com 2 vitórias, 6 gols para um lado, 5 gols para o outro. E ainda lembro que foi num Flamengo e Botafogo que começa a derrocada do Fogão no Campeonato Brasileiro, quando perde com o Bruno Henrique deitando e rolando no jogo. Gol contra do Marlon no comecinho. Toda a expectativa do Botafogo. E aí, claro que não foi exatamente só por causa de um jogo, mas foi talvez um marco de um início que a coisa desandou, que foram 2 né? confrontos em momentos bem também, distintos, né, do Botafogo, né? Porque o jogo do primeiro turno, aquele 3-2, um jogaço, o Flamengo produz mais. Aquele lance do Thiago Maia, que era para ter sido expulso, não vai. Ali ainda era um Botafogo, comecinho de campeonato, de um 100% e muito perto do que poderia ser o final, né, de campeonato para o Botafogo. Então, esse jogo contra o Flamengo foi muito grande para o que poderia ter sido a campanha do Botafogo. E aí, quando vira o turno, já é outro Botafogo e é o Flamengo se aproveitando disso, com a volta do Bruno Henrique, enfim. Desculpa, Mari, é que eu tava lembrando aí que teve a entrevista do Lage, não foi? Não foi depois desse se jogo? precisar que eu vou embora. Foi a primeira derrota do Botafogo como mandante, né? Então, foi aí, não foi a entrevista? Que ele falou que porque a briga do Pedro foi depois do jogo com o Galo. Foi. Aí é outra história. Aí envolve a confusão no Flamengo, né? Lá no Independência. O que envolveu aí um início de turbulência no Botafogo, se não me engano, foi aí, não foi, Cícero? Foi. Foi sim, Bruno. O Bruno Lage mostrou, após essa derrota para o Flamengo, uma coisa normal, num clássico, e o Botafogo ainda estava muito à frente do vice-líder, mostrou que não tinha estrutura para dirigir um time como o Botafogo. Foi para a coletiva, fez um pronunciamento em que disse que estava entregando o cargo dele, não permitiu perguntas de ninguém
E aí a coisa começou a se complicar, porque demoraram a tirar o Bruno Lage. Se fosse, veja bem, conversei com muitos botafoguenses, a atitude certa do John Textor naquele momento é chegar: Bruno Lage, meu amigo, infelizmente você não vai ficar. Uma derrota, olha o que está causando com as suas declarações, com o seu depoimento. Você está desequilibrado, você não está com condições de levar esse time adiante. Ali foi o ponto central que o Botafogo começou a cair. Uma falta de estrutura, o ambiente ficou pesado e não deu mais para segurar mais nada, e começaram essas derrotas do jeito que foi para o Palmeiras, ganhando 3-0, para o Grêmio de virada em São Januário. E daí para frente, se a gente for enumerar, tudo deu errado. Red Bull, Curitiba, mas tudo bem, isso já foi, bom, né, Mário? é- Você estava lembrando disso para sacanagem falar que hoje resgatar pode ser isso. Que pode ser uma oportunidade. E é uma oportunidade, claro, porque é um Flamengo também. O Flamengo ter uma atuação mais consistente, o torcedor também está empolgado com a equipe, com o que pode ser 2024. E o Botafogo também pode utilizar o jogo como um marco agora positivo para a temporada. É que o Flamengo veio de um teste importante já no final de semana e que talvez esse trabalho que o Tite faz muito bem, né, de correção, talvez ele tenha hoje mais subsídio para colocar em campo contra o Botafogo. O Botafogo vem numa sequência de jogos não convincentes, mas com adversários, que até a resposta do Thiago na entrevista, adversários que em algum momento te permitem desconcentrar do jogo. Então, nem mesmo a sua avaliação ela é tão fiel. Então, é cruel o Botafogo, mas talvez hoje o Botafogo tire mais conclusões, enquanto as conclusões do Flamengo tirou no final de semana. Eu não sei o que... sinceramente, assim, esse é aquele momento sublime da televisão brasileira que o comentarista fala: eu não sei o que fazer em relação ao Luiz Henrique. Porque eu acho que ele seria um atrativo incrível. Sim. Eu acho que ele tem bola para quebrar a defesa adversária e ainda segurar o time adversário. Não posso ir com todo mundo porque o Luiz Henrique está lá. Por outro lado, ele teve muito pouco tempo de contato com os jogadores. E a chance de ele não entregar é grande também. E fisicamente, eu não sei. Eu falei do Pedro Raul. O cara chegar num dia, eu não sei quantos treinos o Luiz Henrique já teve. Mas a gente cansa de falar desse trabalho de treinos, né? É preciso. De dia a dia, não é bagunça. Chegou num dia, no outro já é titular. Talvez, assim, ok, mas pro banco eu espero que ele vá. Ah, sim, no decorrer da partida, isso sim. Né? Mas eu acho que... Eu não gosto quando um jogador chega num dia e no outro ele já é titular. Mostra que não tem a menor estrutura ao clube. Eu acho que não é esse o caso do Botafogo. Eu penso um pouco diferente nesse caso do Luiz Henrique. Eu acho que poderia, sim. Acho que teria as condições e, para mim, faria sentido entrar. Não estou questionando Primeiro porque é um jogo... a qualidade, nem a isso, contratação, claro, não é isso. Claro. É só essa ação, né? Perfeitamente. Não, porque eu acho que é um time bom de ser um clássico. Eu acho que é um jogo grande. Eu acho que é um jogo que mostra a importância do esforço do Botafogo de ter ido atrás. É diante de um rival que tentou o seu novo contratado. Eu não sei se é muito a do Thiago também. Eu acho que o Thiago é um cara que respeita um pouco mais esse processo. Mas também não sei se tem uma pressão justamente por tudo isso que a gente está falando. Sim. Do quanto investiram, do quanto esse nome chega forte, do quanto correram para essa apresentação, do quanto pesa uma vitória contra o Flamengo. Eu acho que a derrota não entra na conta do Luiz Henrique. Não. Mas a vitória pode entrar na conta do Luiz Henrique. E assim... Até se ele não fizer gol, sabe? Eu acho que o fator Luiz Henrique, ele pode mexer com o Botafogo. Eu veria com bons olhos a entrada dele. Mas também entendo que no banco de reservas... Porque, assim, a gente não está falando também de alguém que está na fase do Yuri Alberto, Sim. muito mal, e só tem ele ali no momento, e nem também de alguém dono da posição. Então, se o Luiz Henrique ele não chega para compor elenco, ele chega com status de titular, eu acho que até por ele estava jogando... Estava atuando até agora, exatamente. Então, Não, e ele não vai expor alguém, né? Não, porque no caso exato. do Pedro Raul, era assim, cara, tira o Yuri Alberto porque não dá mais. Além de tudo, você acaba expondo outra pessoa. No caso do Luiz Henrique, não vai ter, é acho verdade. que é outro contexto. Uma preocupação, eu tô cheia de preocupação hoje, né? A gente conversa depois. Isso, por favor, amiga, eu preciso de um desabafo. Mas é também dar o peso certo para as coisas do lado do Botafogo, entende? Também não transformar, eu que logo abri falando da temporada passada, mas... obviamente com o pé no chão, de entender também que nem pro bem nem pro mal, né, Marra? Nem pro Flamengo, nem pro Botafogo. Uma vitória, uma derrota garante alguma coisa, porque também,
agora pensando do lado negativo, se o Botafogo perde pro Flamengo, não pode murchar. Não pode, realmente, o time derrotado. De jogos possíveis de derrota, né? Tá na conta do clássico, você ganhar ou perder o jogo. Claro que você pode criticar, você vai questionar, você vai avaliar o que aconteceu. É a maneira mas também, perder. pro Botafogo não ser um gatilho, um trigger warning. Aconteceu, ele, desmonta tudo de novo. Tem efeito rebote também, né? Eu sinceramente penso que os clássicos são superiores aos estaduais e eles são, talvez, a única oportunidade de uma avaliação mais fiel que você tem. Os outros jogos são muito diferentes, contra times que às vezes foram montados ali assim de qualquer jeito, com a dificuldade. E eu acho que esses clássicos, esses jogos grandes, esses clássicos estaduais, eles são a única coisa dos estaduais atualmente. A única oportunidade de, tá vendo, diretoria? Precisava mesmo ter contratado. Lembra aquela conversa que a gente teve semana passada? Talvez seja a única oportunidade. Porque daqui a pouco começa... O Botafogo tem uma exigência pesadíssima daqui a pouco. Sim, decisiva, E é comprometer o ano passado inteiro. Já está comprometido, né? e se ele não vai para a fase de grupos, compromete mais ainda. Então, para mim, perder, ganhar, é claro que o torcedor quer vencer. Mas o que a gente pôde concluir desse jogo aqui? Porque hoje nós fomos testados. Hoje nós jogamos contra Pedro, entrou o Gabigol, tinha ali o Bruno Henrique e o Cebolinha. Hoje foi teste, é o melhor elenco do Brasil. É Gerson... De La Cruz. Entende? Assim, hoje, para mim, é a avaliação. E o resultado, depois a gente conversa. E nesse sentido também, Cícero, e por esses nomes que o Marra falava, o rubro-negro também espera que o time entregue mais do que entregou contra o Vasco. Com certeza. O time do Flamengo está devendo. Trouxe o De La Cruz, que é tido como um jogador desses fora de série, e ele ainda não mostrou tudo isso, até porque está desentrosado com o elenco do Flamengo e também teve que mudar, o Tite teve que mudar o sistema tático, vinha jogando praticamente com 2 pontas abertos, agora com o De La Cruz ele coloca 4 homens no meio de campo, o De La Cruz às vezes está por dentro, às vezes está por fora. Agora o elenco do Flamengo tem que mostrar mais. É um elenco caro, um elenco em que tem jogadores reservas que teriam vaga em quase todos os times do futebol brasileiro. Tem que mostrar mais. Enquanto que o Botafogo está realmente mais forte no seu ataque do que em relação ao ano passado. Adquiriu aí agora o Luiz Henrique, que está chegando, Savarino, Jefinho, que está lesionado, agora vai ficar um bom tempo sem jogar, mas é um ataque melhor do que o do ano passado. Então, mas de qualquer maneira, se tem um favorito no jogo é o Flamengo. O Botafogo, como o Vasco, é um franco atirador. Tudo vai depender também do que o Luiz Henrique pode fazer nesse jogo. A torcida quer ver ele de saída, mas eu acho que ele vai ficar no banco, tenho essa impressão. Eu também sou treinador de futebol, tenho um time. Toda vez que eu contrato um jogador, por mais nome que ele tenha, venha com muita fama, ele começa no banco. Isso. Ele fica no banco e depois entrou, passa a ser titular. Mas no primeiro jogo fica no banco. Ô, Cícero, o Corinthians está precisando de treinador. Você não está aceitando um freela, não? Não, eu sou treinador só de futebol amador. Não quero receber nada para ser treinador. vendo? É um abnegado, é a causa. Ele faz... Nossa, São Francisco Mas do o futebol. teste, o Cícero destacou bem as mudanças no ataque, e são positivas, mas o Botafogo teve mudanças atrás também. A defesa é bastante Sim. modificada. O Adrielson saindo. E hoje, tá vendo? É aquela questão do teste. Inclusive na lateral, né? Lateral, no gol, Visão, Realmente. o Lucas Halter. Ô Cícero, obrigado, viu? A gente volta aí amanhã. Só para atualizar a nossa tela, nenhum gol nesse final de semana da sua parte? Ou teve algum? Rapidamente, eu sou honesto. Eu fiz 2 gols no último jogo, mas eu fui verificar ali as anotações. Tinha 3, estaria com 5. Mas vamos voltar para 3, que 2 foi na última pelada do ano passado. Então não vou contar. Honestidade. 3 para mim e 1 pro Cano, não é isso? Então, quero ver a tela, quando é que vai vir, hein? Ele foi honesto, ele estava considerando Eu não números entendi da nada. É que ele estava considerando 2 gols da temporada passada. Ah, não, aí não vale. Não vale, ele olhou na essa tabela. ainda nada. assim, tá na frente Não. do Cano. 3 Por a 1. enquanto ainda. Tá bom, 3-1 por enquanto. O Grêmio tá precisando de um camisa 9, né? Se não quer ser técnico, pode ser artilheiro também. Então é isso, nação. Mais um vídeo incrível do nosso timão. Até mais tarde, até a próxima. Fica com Deus.